Bom, vamos para o nosso último vídeo da aula 1, né? Então, é a parte 4 da nossa aula 1, que vai falar sobre os fenômenos, né? Fenômenos químicos e fenômenos físicos, né? Então, fenômenos é tudo aquilo que ocorre na natureza. Vamos entender um pouquinho os dois tipos de fenômenos que existem. Existem os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. Os fenômenos químicos são aqueles que alteram a natureza da matéria, isto é, produzem novas substâncias. Os fenômenos físicos são aqueles que não alteram a natureza da matéria, isto é, não produzem novas substâncias. Por exemplo, o vento, né? Só está balançando a bandeira. O fogo está queimando a madeira, está alterando a matéria. Fenômeno químico. Então vamos lá. Uma maneira simples de reconhecer a ocorrência de um fenômeno químico é a observação visual de alterações que ocorrem no sistema, por exemplo, a mudança de cor, né? Então, adicionamos uma mistura, uma substância a outra, mudou a cor, uma reação química, né? A queima de fogos de artifício, há cores, né? Temos cores no céu, então tem reação química com certeza, fenômeno químico. Liberação de um gás, então a gente diluir um antiácido em água, por exemplo, aquele sal de frutas, né? Há formação de bolhas, então há uma reação química. Formação de um sólido insolúvel, né? Formação de um sólido insolúvel, por exemplo, misturamos dois reagentes e há a formação de um novo sólido que não é solúvel em água, né? Precipita-se em água, como por exemplo a mistura do iodeto de potássio com o nitrato de chumbo, que ele produz iodeto de chumbo, né? Que é um sólido amarelo. Então, neste caso, nós teremos então um sólido insolúvel sendo formado, então é uma reação química com certeza. Aparecimento de chama ou luminosidade, então houve uma luminosidade, houve uma chama, houve um processo, um fenômeno químico, né? Uma luz emitida, por exemplo, pelo vagalume. São constantes reações químicas que acontecem dentro do vagalume e que demonstra aquela luminosidade, né? Aquela luz emitida pelo vagalume. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Aquecer uma panela de alumínio. Só aquecer a panela de alumínio é uma reação química? Não, né? Não vai transformar, só vai aquecer. Acender um fósforo é uma reação química, é um fenômeno químico? Sim, né? Porque o fósforo será queimado, a pólvora será queimada, a madeira do fósforo será queimada. Então, desta forma, nós temos luminosidade, temos fogo, então nós temos reação química, uma transformação química. Ferver a água. Nós fervendo a água, a gente fervendo a água deixa de ser água? Não, ela vai ser vapor de água, mas ela continua sendo água. Então, não é um fenômeno químico, não é uma transformação química. Queimar o açúcar para fazer caramelo. É uma reação química ou não, né? É uma transformação química, porque o açúcar vai se transformar em caramelo. Nós não temos mais o açúcar como tínhamos antes. Ele agora se transformou num caramelo. Fazer gelo. Gelo, ele vai deixar de ser água se ele se tornar gelo? Não, né? Então, somente acender um fósforo e queimar o açúcar para fazer um caramelo são transformações químicas. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão sempre entre as principais causas de acidente doméstico. Leia os relatos de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar o banheiro. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. O trecho destacado poderia ser reescrito uma linguagem científica da seguinte forma: as substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporaram? Se fosse só evaporação, cada uma delas evaporaria sozinha e não teria ocasionado tantos problemas para a senhora, né? B. Com a mistura química houve produção de uma solução aquosa asfixiante. Na verdade, não é aquosa,
né? Na verdade, é uma solução gasosa asfixiante, começou a soltar vapores de gás, né? As substâncias sofreram uma transformação pelo contato com o oxigênio do ar. Nenhuma delas iria sofrer transformação com oxigênio, senão ninguém ia fazer um produto que sofresse transformação com oxigênio, né? Com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos. Esta sim é a verdadeira, né? Aconteceu uma transformação entre os três compostos que produziu gases tóxicos, por isso ficou asfixiante, né, para a senhora respirar. Então a alternativa D é a correta. Aí diz assim, ó, com a mistura houve transformação química evidenciada pela dissolução de um sólido. Não é importante dizer que algum sólido foi dissolvido, né? Houve transformação química, sim, mas a D é muitas vezes mais certa. São propriedades exclusivamente químicas, né? Gás hidrogênio sofre combustão, é uma propriedade química, né? Ele queima, ele é inflamável além de explosivo. Fertilizantes alteram a composição química do solo e aumenta a produção agrícola. Verdade, né? Os fertilizantes alteram a composição química do solo e aumentam a sua fertilidade, né? Chumbo é mais denso que o alumínio? Densidade é uma propriedade física, né? Sendo então não exclusivamente química, propriedade física da matéria, densidade. A água entra em ebulição abaixo de 100 graus no topo de uma montanha? É verdade, ela entra abaixo de 100 graus no topo de uma montanha. No entanto, isso é uma propriedade física quando a gente fala do ponto de ebulição. Então, somente a 1 e a 2 são propriedades químicas. Em quais das passagens grifadas abaixo está ocorrendo transformação química? O reflexo da luz nas águas, onduladas pelo vento, lembrando-lhe os cabelos de seu amado, né? Não é uma transformação química, né? É um reflexo de luz. Não tem nada de transformação química aí. A chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos. A chama da vela está evidenciando, né, a queima de algo, né? Algo está sendo queimado. Quando nós temos combustão, nós temos uma transformação química. Desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e ironicamente comparava-o ao seu coração. O gelo derretendo é o estado físico do sólido para o líquido, ou seja, a fusão. Fusão é um estado físico, né? É uma mudança de estado físico. Nenhuma mudança de estado físico sofre transformação química. 4. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura, como a velha tesoura enferrujada. Então a tesoura enferrujou, ou seja, a tesoura oxidou, né? O ferro da tesoura reagiu com o oxigênio do ar, formando a ferrugem, o óxido ferroso. Então houve aí uma reação química, sim, uma transformação química. Então a 2 e a 4 estão corretas. Considerando-se as transformações, a água é líquida e obtida a partir do gelo ao se fornecer energia na forma de calor. Verdade, né? O gelo mais energia vai formar água líquida. O água líquida, liberando energia, vai formar gelo. 2. As chuvas ácidas transformaram a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso macio e sujeito à erosão. Mármore, chuva ácida, gesso. Era mármore e virou gesso, transformou a matéria, né? Então no 2 nós temos a transformação de matéria, no 1 apenas uma transformação de estado físico, de gelo para água. No 3, uma porção de ferro interage com o oxigênio em presença da umidade, transformando-se em ferrugem. Ora, o que era ferro agora virou ferrugem. Tinha ferro, agora tem o ferro mais oxigênio, formando a ferrugem. Uma transformação química. Então, o 1 é processo físico, o 2 é processo químico e o 3 é processo químico. Fenômeno químico é aquele que altera a natureza da matéria, isto é aquele no qual
ocorre uma transformação química. Em qual alternativa não ocorre um fenômeno químico? A formação de gelo no congelador realmente é uma transformação física. E é isso que ele quer saber, né? Porque ó, a queima do carvão químico, o amadurecimento de fruta é químico, azedamento do leite é químico, a combustão da parafina em uma vela é química. Abaixo são fornecidos alguns fenômenos a seguir alternativas que os classificam. Assinale a correta. Escurecimento de objetos de prata exposto ao ar é uma oxidação, né? Então é um fenômeno químico. Há um fenômeno químico. Evaporação da água dos rios é um fenômeno físico. Sublimação da naftalina é uma transformação de estado físico, então também é um fenômeno físico. Formação da ferrugem é um fenômeno químico. O 1 e o 4 é fenômeno químico. Então vamos ver se nós temos alguma alternativa. Somente a 1 é o químico, está errado, porque a 4 também é químico. Todos são físicos, é errado, porque só a 2 e a 3 são físicos. 3 é químico? Não, é errado, porque a 3 é físico. Existem 2 químicos? Sim, o 1 e o 4. Somente o 4 é químico? Está errado, porque o 1 também é. Então existem 2 químicos. Observe as reações químicas abaixo e compare a quantidade de substâncias dos reagentes com as dos produtos. Então, olha lá. A água possui hidrogênio e oxigênio. O peróxido de hidrogênio possui água e gás carbônico. O carbonato de cálcio possui óxido de cálcio mais gás carbônico. Ou seja, quando a gente... Agora a gente vai começar a aprender a respeito das reações químicas, né? Uma equação química, por exemplo, né? A água sendo transformada em hidrogênio e oxigênio. O peróxido de hidrogênio sendo transformado em água e gás carbônico. O carbonato de cálcio sendo transformado em óxido de cálcio mais gás carbônico. São reações de decomposição. Decompomos a água em 2, decompomos o peróxido de hidrogênio em 2. Então, são reações em que uma única substância reage e produz 2 outras substâncias. Nós chamamos isso de decomposição. Um agente externo provoca uma decomposição da substância ou acelera essa decomposição. Por exemplo, né? Em relação ao agente causador, a decomposição pode ser por fotólise, pirólise ou eletrólise. Um exemplo, né? Nós separamos o hidrogênio da água, a água do oxigênio, da água, através da eletrólise, que é a passagem de uma corrente elétrica através da água, a separação dos 2 gases. Pirólise, o calor, né? Então, através do calor, da combustão, nós separamos, por exemplo, o óxido de cálcio do carbonato de cálcio. Através da luz, nós separamos o oxigênio do peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Né? Então, a fotólise, a luz, vai fazer com que o oxigênio saia de dentro da água oxigenada. Se uma substância pura se decompor em outras substâncias, será classificada como composta. E se não decompor em outras substâncias, será classificada como simples. Isso, quem dizia pra gente era Robert Boyle. Né? Então, ele dizia o seguinte, as substâncias que não podiam se decompor em outras seriam um elemento químico. Por exemplo, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, ferro, ouro. Né? Então, nós pegarmos o gás, o oxigênio, nós não conseguimos transformá-lo em outra coisa a não ser oxigênio puro. Né? Então, é só oxigênio. Os diferentes tipos de matéria podem ser classificados em 2 grupos, substâncias puras e misturas. As substâncias puras podem ser simples ou compostas. Considerando-se esse modo de classificação, analise as afirmações. O ar atmosférico é uma substância pura? Não, é uma substância composta. É uma substância pura, mas composta, né? Porque ele pode ser dividido em vários outros gases, né? Gás nitrogênio, gás oxigênio, gás hélio, gás carbônico. A água é uma substância simples, né? Não, a água não é uma substância simples. A água é uma substância composta por hidrogênio e oxigênio. O sangue é uma mistura? Sim, o sangue é uma mistura de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plasma, né? Embora seja um coloide, né? Que aparentemente é uma mistura homogênea, mas microscopicamente é uma suspensão, né? A gente consegue
separar, né, uma suspensão não, um coloide, que a gente pode separar as partículas que o contém, né, através da centrifugação. O oxigênio e o ozônio são substâncias distintas? Sim, verdadeiramente, né? A matéria, que tem 3 tipos de molécula, é uma substância composta? Sim, né? A matéria, que tem 3 tipos de moléculas, é uma substância composta? Não, é uma mistura. Né? Então, a matéria que tem 3 tipos de moléculas é uma mistura de várias moléculas. Né? Aqui, ó, no ar, eu acho que eu falei errado, né? Que o ar atmosférico é uma substância pura. Não, o ar atmosférico é uma mistura de substâncias puras, né? Ele é uma mistura de oxigênio, nitrogênio, é uma mistura o ar atmosférico, tá? Então, o ar atmosférico é uma mistura, a água é uma substância simples, não uma substância composta, o sangue é uma mistura, sim, uma mistura coloide, né? O oxigênio e o ozônio são substâncias distintas, sim, é verdade. A matéria que tem 3 tipos de moléculas é uma substância composta? Não, é uma mistura, né? Uma mistura de várias moléculas, tá? Observe as reações químicas e compare as massas inicial e final em cada uma. Por exemplo, água, 18 gramas. Ela é formada por 2 gramas de hidrogênio e por 16 gramas de oxigênio. Então, um mol de água, né, tem 18 gramas, ou seja, é formada por 2 gramas de hidrogênio e 16 de oxigênio. Carbonato de cálcio, 100 gramas, é formado por 56 gramas de cálcio e 44 gramas de carbono. A amônia, 34 gramas no total, mas é formado por 28 de nitrogênio e 6 de hidrogênio. Né? Então, isso, né, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Quem trouxe para a gente, né, foi Lavoisier, com sua lei da conservação das massas. Então, nada se cria, né, tudo se transforma. Nada na natureza se perde, nada se cria, tudo se transforma. A reação entre 23 gramas de etanol de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água ao lado de gás carbônico. A massa do gás carbônico obtida é de quanto? Então, olha lá, álcool etílico 23, oxigênio 48, dá um total de 27 de água. E quanto então de gás carbônico? É só fazer a diferença. 23 mais 48 dá igual a quanto? Que tem que ser igual a 27 mais o quanto falta, né? Então, para dar o total. Então, vamos lá. Então, 23 mais 48 tem que dar 71. 71 menos 27 vai dar 44. Então, a massa de gás carbônico formada é de 44 gramas. No laboratório escolar foi montado o sistema ilustrado ao lado. Inicialmente, sua massa foi determinada com o auxílio de uma balança. A seguir, sem tirar a tampa, a garrafa foi virada de cabeça para baixo, permitindo o contato das soluções e a formação do cloreto de prata. Finalmente, a massa do sistema foi removida novamente determinada. Sob essa experiência, responda as seguintes perguntas. Observe que nós temos um aparato com tampa, garrafa plástica, tubo de ensaio lá dentro, solução aquosa de cloreto de sódio, solução aquosa de nitrato de prata no tubo de ensaio. O sistema usado é aberto ou fechado? Justifique sua resposta. Ele é fechado, pois não troca matéria com o meio ambiente, né? Então, o que se pode prever sobre a massa final do sistema, se comparada à massa inicial? Terá que ser a mesma, né? Por quê? Porque houve um sistema fechado, então não houve reações com gases do ar atmosférico, então tem que ser igual, né? Porque a gente sabe que nada se transforma, nada se cria, nada some, nada desaparece, tudo se transforma. Qual é a lei científica que permite a você fazer a previsão pedida no item anterior? Quem a enunciou? Qual o seu enunciado? Lei da conservação das massas, enunciado por Lavoisier. Acerca de uma reação química, considere as seguintes afirmações. A massa se conserva, é verdadeira. As moléculas se conservam, falsa, porque as moléculas podem ser transformadas em outras, né? Os átomos se conservam, verdadeiro. São corretas as afirmativas 1 e 3, né? Observe as reações químicas e compare as reações das massas dos gases hidrogênio e oxigênio.
Olha a proporção, né? Para formar 9 gramas de água é necessário 1 grama de hidrogênio para 8 de oxigênio. Para formar 18, dobrou a quantidade de água, dobrou a de hidrogênio, dobrou a de oxigênio. Triplicou a de água, triplica a de hidrogênio, triplica a de oxigênio. Então, existe uma proporção, que é a lei das proporções constante, ou seja, a lei de Proust, né? A composição química de uma substância composta é sempre constante, não importando sua origem. Considere as seguintes reações químicas que ocorrem em recipientes abertos, colocados em uma balança. Primeiro, reação de bicarbonato de sódio com vinagre em um copo. Segundo, uma reação de bicarbonato de sódio em vinagre vai ter a formação de gases, né? Vão se perder gases para o ar atmosférico. Queima de álcool em vidro relógio. O álcool será queimado e transformado em água e gás carbônico, que também vai para a atmosfera. Enferrujamento de um prego, colocado sobre o vidro de relógio. O ferro vai ter, na verdade, uma massa maior, porque o oxigênio se incorporou ao ferro que já existia no vidro relógio. Dissolução de um comprimido efervescente em um copo com água. Vai se perder, né, o componente químico gasoso para o ar atmosférico, aquele que vai efervescer, né? Em todos os exemplos, durante a reação química, a balança indicará uma diminuição de massa contida no recipiente, exceto em qual? Exceto no 3, né? Que tem enferrujamento de prego, que na verdade ainda vai incorporar mais massa, porque o oxigênio irá se unir ao ferro. Bom, terminamos agora a nossa aula número 1 sobre introdução à química, né? Então, nessa parte 4, então a gente encerra essa parte introdutória, né, que é essa parte microscópica, macroscópica da química, né? E agora, na nossa próxima aula, então, nós entraremos na parte microscópica. Estudaremos a atomicidade, né? Todas as propriedades do átomo, histórico do descobrimento do átomo, né? Os modelos atômicos. Espero vocês então na aula 2.